Olá, que tal? Programa de espanhol, programa de idiomas, programa de cinema, programa de concurso, programa de educação, programa de entrevista aqui no Tendência Litoral. E estamos aqui mais um sábado para trazer para vocês, para dividir com vocês algumas coisas bem legais, algumas coisas bem importantes que a gente vai captando aí durante a semana para a gente poder conversar um pouquinho no programa. Como vocês sabem, uma semana sim, uma semana não, a gente entrevista um convidado. Na semana passada entrevistamos o professor Diego Marques, né, de língua espanhola, mas hoje, né, a partir daquela entrevista com o professor Diego Marques, surgiu um assunto lá naquela entrevista que eu vou ampliar para o nosso programa solo de hoje, tá? Na semana passada, se vocês acompanharam, se não está lá na página do Tendência, pode acompanhar o programa Olá, que tal da semana passada, com o professor Diego. Nós conversamos sobre algumas coisas importantes, algumas coisas que falavam principalmente sobre a nova Base Nacional Curricular, em que o espanhol deixará de ser uma língua obrigatória nas escolas e na educação básica dos brasileiros. Tá? No programa da semana passada, eu comentei com o professor Diego justamente que isso vai na contramão de todas as decisões dos países mais desenvolvidos, né, que é justamente apostar numa língua estrangeira. Tá? Aquilo ficou na minha cabeça e digo, cara, eu vou ter que fazer um programa para a gente conversar sobre isso aí. Eu vou ter que fazer um programa para a gente poder entrar um pouco mais nessa jogada da retirada do espanhol da base nacional curricular. Tá? Então, eu começo, primeiramente, como professor de espanhol que sou, embora eu dê aula também de inglês e eu também dê aula de português para estrangeiros, a minha principal vocação e a minha principal formação é na área da língua espanhola. Tá? Eu sou professor de espanhol há 25 anos, como eu comentei com vocês no primeiro programa. Quando a gente estuda uma língua, a gente estuda também uma cultura. Isso também nós já conversamos. Né? Abordamos também isso já com o professor Rafael Dupont, o nosso primeiro entrevistado. Né? E voltamos a reforçar isso com o professor Diego Marques. E agora eu falo aqui no programa solo. Né? No outro programa solo, nós tínhamos falado sobre o Dia da Hispanidade e na carga e bagagem cultural que isso traz para a nossa vida como brasileiros. Né? Quando a gente estuda um idioma como a língua espanhola, que é um idioma falado por mais ou menos 600, 700 milhões de pessoas no mundo, né? E principalmente falado por todos os nossos vizinhos na América Latina, a gente não estuda só o idioma, a gente estuda também a cultura de cada país. Então, quando tu afasta o idioma da escola, tu não está só afastando o idioma espanhol da escola. Tu está afastando a cultura hispano-americana de dentro da escola. Claro que isso também ainda é abordado pelos nossos colegas da história, da geografia e até da sociologia. Mas nós, professores de língua espanhola especificamente, nós temos justamente o dever de, quando estamos em sala de aula, não só abastecer os nossos alunos com conteúdos gramaticais, com ferramentas de fala, mas também com muita cultura. Quando a gente afasta o nosso aluno da língua espanhola, a gente afasta o nosso aluno do conhecimento de grandes autores como Federico García Lorca, como Antônio Machado, como Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, Mário Vargas Llosa, tá? Eduardo Galeano, Julio Cortázar e tantos outros que, se eu não falar algum, eu vou estar cometendo uma injustiça. Tá? Então, eu digo o seguinte: o retirar a língua espanhola das escolas é
uma temeridade, é tu tirar a cultura. O nosso aluno, ele já não anda sendo muito com a natureza. À medida que nós diminuímos isso, e claro, obviamente que o nosso aluno, ele deve saber a matemática, deve saber se comunicar no seu próprio idioma, isso eu também não tiro. Mas em todos os países que têm um certo desenvolvimento, se aposta sempre não em um idioma, mas em dois idiomas. Dois idiomas. Em países como Espanha, e isso, pessoal, eu não estou falando aqui de países mega ricos, né? Estou falando aqui de países num patamar econômico parecido com o do Brasil. Então, eu vou colocar aqui a Itália, Portugal, Espanha, França, tá? Que são países com um potencial econômico parecido com o nosso. Nas escolas de educação básica desses países que eu mencionei, o aluno não só aprende o idioma nativo, como aprende mais dois idiomas. Um obrigatório e um segundo idioma optativo. Mas uma segunda língua obrigatória é fundamental para que essa pessoa, esse futuro profissional, ele saiba lidar com esse tipo de coisa, possa fazer uma conferência em um outro idioma, e não importa qual idioma ele escolher, ele pode escolher ou o alemão, ou o francês, ou o inglês, ou o italiano, né? Então, ele pode escolher o idioma que ele bem entender, né? Uma prima minha que mora hoje na Espanha, ela optou, quando eu estava na escola básica, pelo alemão. E ao optar pelo alemão, ela conseguiu um emprego na Alemanha e casou com um alemão e hoje em dia mora na Alemanha. Tá? Então, quando a gente aborda um idioma estrangeiro, a gente não está simplesmente abordando um idioma estrangeiro porque a gente está querendo ser. Eu já ouvi isso muito, né? Ah, não, mas idiomas é uma coisa elitista. Concordo que durante muito tempo foi elitista porque a gente só tinha a busca do idioma 2, da língua 2, quando nós buscávamos um curso. E aí era mais complicado fazer o pagamento desse curso. Mas hoje em dia, a língua 2 é oferecida dentro da escola. Inglês e espanhol. Tu vê que coisa interessante. Se o aluno é capaz de aprender inglês e espanhol, esse cara, como nós já falamos aqui no programa Olá, que tal? Ele é capaz de se comunicar de forma direta com aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta. Isso por baixo, porque quando o cara fala inglês, obviamente que tu consegue chegar em lugares que tu não imagina, porque o inglês hoje em dia, e não importa as questões que levaram o inglês a esse nível de dominação, mas o inglês hoje em dia, tu consegues conversar com pessoas no Japão, na China, né? Na própria Rússia, né? Se fala também em inglês e se aprende o inglês. Em Israel, não há um único habitante de Israel que não fale a língua inglesa. Eles falam o hebraico e falam o inglês. E muitos deles ainda falam o hebraico, o inglês e o árabe. Então, a gente quando falam na retirada da língua espanhola, da obrigatoriedade, não da retirada, mas da obrigatoriedade da língua espanhola, a gente caminha num lugar meio, como eu falei para o Diego, pantanoso. Né? É um terreno pantanoso, porque nós estamos tirando desse aluno uma possibilidade muito forte. Né? Agindo agora um pouco para uma área que eu me dedico bastante, conheço bastante há alguns anos, que são os concursos públicos. Né? Na contramão dessa decisão de tirar a obrigatoriedade do espanhol, concursos públicos ao redor de todo o Brasil têm feito justamente o contrário. Tem colocado a língua espanhola. Na verdade, eles têm colocado línguas. Eles têm colocado os idiomas. Mas, Daniel, por que os concursos públicos têm colocado idiomas? Por exemplo, concursos que não tinham. ESA, Escola Superior de Sargentos, não tinha. Agora tem. Concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, não tinha. Agora tem. Auditor da Receita Federal,
Temos. Detran? Temos. Enem, vestibulares? Temos. Por quê? Como eu digo para os meus alunos, as línguas, elas acabam, por serem um ponto fraco da educação média brasileira, acabam por se tornar calcanhar de Aquiles e divisor de águas entre candidatos que sabem e candidatos que não sabem. Tu vai dizer, mas isso é elitista, porque não tem uma escola, não tem uma língua estrangeira de qualidade nas escolas. Isso é uma outra discussão. Mas que o aluno pode optar pelo espanhol e ir bem em uma prova interpretativa, e eu vou tirar, eu não vou nem chegar no nível de um dos concursos mais disputados do Brasil, que é o concurso de acesso à carreira diplomática, o famoso CACD, onde tu sais desse concurso com um diploma de mestrado em diplomacia. Tu sai diplomata de lá. Esse concurso ele é muito difícil porque tem uma prova dissertativa em espanhol. Ou seja, a gente tem um pepino muito grande. Mas eu não vou chegar nesse nível agora. Ler e entender a mensagem, tanto do texto como do enunciado da questão, se torna imprescindível. Mas e se esse texto ele se apresenta em espanhol? Bom, aí nós temos um problema. E aí é nesse ponto que eu vou. Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Mário Vargas Llosa, Federico García Lorca, autores espanhóis que caíram tanto no Enem como na PUC, e na URGS e em outras provas de vestibular. E, obviamente, no Enem. Então, o que acontece? Se eu sei, se eu estudei numa escola que abordou esse tipo de tema, eu vou entrar numa prova interpretativa e eu vou ser capaz de ler aquele texto em espanhol. Eu não estou nem entrando na questão do inglês. Por quê? Porque em inglês, o aluno que opta por fazer um concurso na língua inglesa, ele tem que saber que a base dele é, no mínimo, boa. No mínimo, boa. Regular, Daniel. Regular não dá. Tu vai ser eliminado na prova. A prova do concurso de acesso à carreira diplomática, por exemplo, que tem inglês, espanhol e francês, tem prova escrita e interpretativa de inglês, prova escrita e interpretativa de francês, prova escrita e interpretativa de espanhol. Então, a língua 2, ela é usada desde sempre em provas de concurso. E, de repente, ela é retirada como obrigatoriedade na Base Nacional de Currículo. Quer dizer, isso é absurdo, né? Existem vários grupos que tentam justamente que isso não aconteça, né? Que o espanhol continue sendo obrigatório. Eu acho que o espanhol deve seguir obrigatório por motivos óbvios. Eu acho que muito além da questão pura e simples dos concursos públicos, a gente tem uma questão de vizinhança. Eu acho muito ruim, para não usar outras palavras, quando uma pessoa ela viaja para qualquer país da América Latina, como Uruguai, Argentina, principalmente quando a gente aborda países próximos ao Rio Grande do Sul, mas a gente poderia colocar aí tranquilamente o Chile, a gente poderia colocar Peru, Colômbia, Venezuela, Cuba, Panamá, qualquer país de fala hispânica, e o cara tem que falar em inglês. Pô, gente, eu acho isso muito ruim. O cara viajar para um país de fala hispânica, mas ele se sente mais seguro num país de fala hispânica, morando num país que tem uma língua de origem latina, falando em inglês, uma língua de origem germânica, celta e assim por diante. Eu amo inglês, não me entendam mal os professores de inglês, as pessoas que gostam de inglês, eu amo inglês e sou professor de inglês. Mas eu acho que o inglês é para ser falado em países em que, por exemplo, como eu te comentei antes, o Japão ou a China. Cara, eu não falo chinês, eu não falo japonês, vou tentar falar inglês. E como eles falam em inglês lá, tá tudo bem. Vou para Israel,
não falo hebraico, mas vou me virar no inglês e eles vão me entender. Agora, eu vou viajar para o Chile e vou falar inglês? Não faz sentido, galera. Não faz o menor sentido. Então, eu quero trazer aqui, na reta final do nosso programa, justamente isso. Dizer assim para vocês, mesmo que a retirada acabe acontecendo e não tenha mais o espanhol como obrigatório, continuem estudando espanhol. Continuem procurando os professores de espanhol para aprender. Né? A gente está aqui para ajudar vocês. Tá? Mas, Daniel, eu não tenho grana para pagar. Pessoal, o Instagram e o YouTube são duas grandes ferramentas para, se tu não tem muita grana para investir, pelo menos para ter pinceladas básicas do idioma. Né? O meu Instagram, professor Daniel Esteve, no programa, no projeto Olá Que Tal, tá lá, gratuito. Hoje mesmo postei uma dica falando sobre um falso cognato, aquelas palavras que parecem que são, mas que não são. Não? Então, tá lá. YouTube também tem várias pessoas legais que podem te ensinar isso de forma gratuita. Ah, mas Daniel, eu quero uma coisa mais específica. Bom, aí quem sabe tu contrata um professor, né? Este que vos fala também está disponível para isso, tá? Mas se tu não tem grana, não tá querendo investir nisso agora, até porque talvez não seja uma prioridade, o Instagram e o YouTube tem grandes soluções para isso, para começar a aprender. O meu canal, especificamente, é um canal que aborda cultura, cinema, palavras, enfim, tudo que a gente pode aproveitar e curtir do idioma. Tá bem? Então, pessoal, na semana que vem voltamos com um entrevistado. Durante a semana eu vou revelando quem é o entrevistado e aí a gente se encontra semana que vem também com um novo entrevistado aqui. E este sábado, agora, sábado hoje, 10 horas aqui, nós estamos juntos para este programa. Tá bem? Fiquem em paz, fiquem com Deus e nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Olá, que tal?